Vamos lá, chat, bora assistir esse vídeo aqui que chama OARG completo de Mandela Catalog, que é do canal Linkzinho que mandaram aí pra gente assistir. É um troço meio de terror, então vamos ver do que se trata e vamos lá. Bora, like, show, vamos. Tô curioso, confesso. Aviso. Esse vídeo fala sobre uma série adulta de terror. Fala como é que e tá os o áudio, temas tá citados alto, nela pra podem ser baixo. considerados pesados para algumas pessoas e até incômodas para algumas pessoas mais religiosas também. Tendo dito isso, assista por sua conta e risco. Suave. E vamos nessa. Terror não me incomoda não, Eu sou o nada. Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar sobre Mandela Catálogo. Faz bastante tempo que eu não falo dessa série aqui, Eu acho que o único vídeo que eu cheguei a fazer sobre essa série aqui foi há tipo mais de 6 meses atrás. E eu apenas dei uma pequena explicada na história, então, pra aqueles que não conhecem, deixa eu dar um contexto. Mandela Catálogo é uma websérie criada oficialmente aqui no YouTube, iniciando suas atividades em 2022, criada por um rapaz chamado de Alex Kister. A série segue aquele famoso quesito de analog horror que muitas pessoas devem conhecer recentemente, que é basicamente uma série de terror que bota filtros de VHS em tudo, vai parecer câmera antiga, né? Que voz de dublagem só meio... a câmera antiga já dá um aspecto meio de terror já. Sendo bem sincero com vocês, quando eu fiz o primeiro vídeo da série em si, o volume 2 de Mandela Catálogo nem mesmo tinha sido lançado ainda. Nós apenas tínhamos alguns pequenos episódios da série tava bem no que comecinho, davam a entender então. coisas que iam acontecer mais recentemente. Uma A história rocha de de Mandela terror, Catálogo né? é bem grandinha, por sinal, né? O volume 1 da série tem 15 minutos, o volume 2 da série tem 20 minutos, o volume 3 tem 26 e o Nossa, volume bem 4 grande, tem então. 40 fucking minutos de série. Então é meio Nossa, óbvio, mas o cara como tá os se episódios não empenhando têm pra fazer os exatamente muito bagulho foco mesmo. em personagens e uma história com vários diálogos e tudo mais, eu não vou tentar reexplicar toda a história aqui pra vocês e passar todos os detalhes, porque eu sei que tem vários outros canais que já fizeram isso. Eu vou me focar um pouco mais em só explicar a básica do universo de Mandela Catálogo, pra poder depois aplicar várias das nossas teorias a respeito da série aqui. Beleza? Pra você que nunca assistiu Mandela Catálogo, aqui vai um resumão do mundo dessa série. Senta aí e... vem comigo. Senta Mandela que lá vem Catálogo. história. Essa série se passa basicamente em um mundo bem semelhante ao nosso, contando com apenas algumas poucas interferências bizarras, sendo elas temos duas principais que são o que vale a pena destacar, que são as que aparecem na série basicamente, né? A primeira dessas intromissões seria o intruso. É meio que uma criatura ou uma entidade que parece bastante com o ser humano, mas não é e o conceito dela é muito simples. O intruso invade as casas das pessoas através da televisão. Ele literalmente aparece do nada na televisão de pessoas. Tá, então você tá assistindo alguma coisa e do nada ele aparece pra poder falar coisas. Sequestra crianças. Não se sabe exatamente como ele faz isso. Pela Ele televisão? aparece aparentemente, fala com as crianças e elas desaparecem pra sempre. Também existem relatos disso acontecer. É uma Samara ao contrário? A Samara sai da TV. O doidão aí faz entrar na TV. Eita, meu. Com adultos, mas rola de uma forma meio diferente, onde ele fala por um tempo com essa pessoa na TV e de repente um intruso aparece dentro da casa dessa pessoa. Então, meio que você tá assistindo TV, ele aparece, fala com você e quando você desliga a TV, de repente tem uma pessoa estranha dentro da sua casa que sequestra você e te leva pra algum lugar. Pô, tem um jogo que é mais ou menos assim, né? Aquele... Welcome to the Game, eu acho. Acho que eu vi o Selbit jogando esse jogo. Você tem que fazer uns negócios no PC e do nada começa a aparecer bicho dentro da sua casa, uns troços assim, não é? Não lembro exatamente como que era o jogo, mas eram umas pegadas desse jeito assim. Fica aparecendo umas coisas, você tem que sobreviver enquanto você faz uns troços no PC muito louco. Eu vou admitir que essa é uma ideia bem bizarra e nada agradável pra pessoas que assistem muita TV, né? Apenas no momento onde a série tinha se iniciado, parece que mais de 3 mil vários jogos inspirados nessa história já de terror. teriam sido sequestradas Deve e ser bem nesse televisões estilo mesmo que eu começaram a falei, ser então. estritamente proibidas nesse mundo aqui, por conta justamente do intruso e das suas criaturas que ele consegue invocar pra poderem roubar pessoas do mundo. E nós também temos o segundo problema que acontece dentro desse mundo aqui, os alternates, ou alternativos, basicamente. Alternates é basicamente uma palavra para poder representar doppelganger, que para aqueles que não conhecem esse conceito... Eu falo que é um doppelganger. Doppelganger é um bicho mitológico que se transforma nas coisas. Como é que eu sei disso? Porque eu jogava RPG de mesa. No D&D tem doppelganger. E é um bicho que ele se transforma em
em outras pessoas e tudo mais. Imagina mais ou menos uma criatura, que não tem forma nenhuma, no entanto ela consegue instintivamente copiar toda a sua aparência, seus trejeitos, seu modo de falar, conhecimentos de RPG, exatamente. Vira praticamente uma cópia de você. É uma criatura que consegue se transformar em você e depois você pega seus soldados, atravessa a ponte pra enfrentar os inimigos. Exatamente, é assim que funciona. Depois ela te mata. Tenho muita vontade de jogar RPG de mesa, o problema é que meus amigos são burros. É difícil. Hoje em dia é difícil arrumar gente pra poder jogar RPG de mesa. Assim, provavelmente deve ter umas comunidades de você arrumar grupo pra poder jogar pelo PC, né? Em vez de ser pessoalmente. Mas pessoalmente, assim, ter os livros e tudo mais, é meio difícil mesmo. Hoje em dia é bem mais difícil. Mas quando eu era criança, eu e meus primos, a gente jogava muito RPG de mesa, pô. Eu sempre criava um ladino. E meu primo sempre criava um bárbaro. E a gente sempre combinava de... Eu e meu primo, a gente sempre criava... Eu criava o ladino, ele criava o bárbaro. E a gente sempre, em algum momento da nossa história no jogo, a gente tinha a ideia de aproveitar enquanto o grupo todo estivesse dormindo, roubar todo mundo e ir embora. Por algum motivo a gente sempre tinha essa ideia. É porque meu personagem era ladino, então eu já pensava, pô, eu sou um ladino, então eu tenho que fazer o papel de ladrão. Quem que eu vou roubar? Meu próprio grupo. Boa! E quem é a melhor pessoa pra me ajudar? O bárbaro, que é o mais forte do grupo. Pronto. Aí a gente sempre assaltava nosso grupo pra poder tentar catar tudo. Era bom, era bom. Saudades RPG de mesa. Uma cópia de você. É uma criatura que consegue se transformar em você e depois ela te mata e te substitui no mundo. Eita. No universo de Mandela em si, os Alternates, né, como eles são chamados, seriam, digamos assim, a atração principal da série, visto que desde os primeiros episódios, eles não são tratados exatamente como uma coisa bizarra. Pessoa sem rosto é um troço bizarro, como né? se fosse uma espécie de animal que basicamente existe nesse universo aqui. É um troço inclusive, meio que já nós dá temos comerciais de TV, na época que a televisão não era proibida e tal, que nos mostram, cara, que o governo tem conhecimento dos Alternates e até mesmo costumam passar dicas da televisão de como se enfrentar e se livrar de Alternates. É como se eles fossem meio que uma espécie de animal que vive nesse mundo aqui, cara. Ninguém sabe de onde eles vieram, no entanto as pessoas sabem de alguns métodos pra poder afastá-los. Vale destacar, inclusive, que as dicas que o governo dá pra poder se lidar com os Alternates são umas dicas bem esquisitas, mas enfim, a gente fala disso depois. O mundo de Mandela Catalog, então, foi considerado como um mundo extremamente complicado, né? E várias perguntas acabaram surgindo no meio da série, visto que, para ambos os tipos de criatura bizarra que nós temos dentro de Mandela, nós não tínhamos exatamente uma forma muito comum de se lidar com essas criaturas. Então, várias perguntas acabaram surgindo, que foram o que gerou, né, as minhas primeiras teorias. Perguntas essas onde a gente podia pensar quem é exatamente o intruso, por exemplo. O que é o intruso? Quem são os Alternates? E qual é o objetivo dessas duas raças, digamos assim? E simplesmente quer vir encher o saco mesmo? A gente consegue perceber isso na série. Na época, eles há quase alguma 6, motivação 7 meses atrás, quando eu fiz as minhas primeiras teorias a respeito deles, bom, eu acabei acertando muita coisa, então essa teoria aqui vai ser meio que um reforço da teoria antiga, apresentando novos fatos da série, onde eu vou tentar responder todas essas perguntas, inclusive tendo em mente que a série se desenvolveu exatamente pro caminho que a gente tava pensando que ela ia se desenvolver quando fizemos aquelas teorias. Ele previu tudo, atrás. Então vamos começar respondendo a teoria de quem são os Alternates, né, já que eles são meio que a coisa mais importante da série, e responder quem eles são, automaticamente já responde de onde eles vieram e já nos dá uma boa ideia de qual é o objetivo deles. É o seguinte, jovens, para responder com uma boa ênfase exatamente quem são os Alternates, jovens, bom, nós precisamos pensar em uma coisa que é muito simples e que você que já assistiu Mandela Catálogo deve ter percebido. A série adora fazer referências bíblicas desde o seu primeiro episódio até o momento atual, né? E essas referências, obviamente, não são coisas que são feitas apenas para poder deixar a série mais polêmica ou alguma coisa do tipo. A série realmente tem uma grande conexão com, digamos assim, um universo alternativo ao universo da Bíblia, digamos. No próprio primeiro episódio da série em si, né, o famoso episódio de Overthrown, o primeiro... entendi. Acho que provavelmente pra poder... É como se fosse dar uma versão macabra da Bíblia, tipo isso, né? Que as pessoas vão pegar as referências das histórias, só que sendo contada de um jeito mais bizarro.
EP da série era basicamente montado inteiro, cara, em cima de um episódio de uma animação da Bíblia, basicamente, né, uma animação infantil, onde em vários momentos nós tínhamos a aparição de alternates dentro do universo da Bíblia em si, né? E no final desse episódio, inclusive, a gente tinha uma coisa que aparecia e chamava a si mesmo de Anjo Gabriel. Essa criatura falava umas coisas bizarras a respeito dos seres humanos e tal, e ela volta a aparecer na série em diversos momentos, sendo ela uma das criaturas mais icônicas, digamos assim, do universo de Mandela. E qual é a desse bicho? Bom, mesmo na época onde a gente fez as nossas primeiras teorias, nós dissemos que isso aqui era o diabo. Tipo, não uma representação filosófica e tal, isso aqui é literalmente o diabo, se disfarçando como um anjo. Então, por que exatamente várias e várias vezes, faz sentido, cara, em todos os episódios de Mandela Catálogo, por que ele fica pegando toda hora clipes de desenhos da Bíblia, basicamente, e colocando alternates no meio da história? Então, a explicação para as coisas é meio que o seguinte. Dá uma olhada nisso aqui. Existe esse boneco aqui, que ele tá sendo meio que vendido pelo Alex Kister, e é um boneco da série, basicamente, né? É um boneco do Anjo Gabriel, e esse boneco tem a descrição, cara, de si mesmo como o primeiro alternate. Ou seja, o diabo teria sido o primeiro alternate. Então a razão para aparecer em vários episódiozinhos da Bíblia no meio das partes da série em si não é simplesmente uma coincidência, é justamente porque em vários momentos, no universo de Mandela Catálogo, o diabo foi o primeiro alternate, e desde a época dos tempos bíblicos, sabe, tipo de histórias como Adão e Eva, Moisés, Noé e a Arca de Noé e tudo mais, tava lá sempre agindo. Nessa época, alternates já existiam. Por exemplo, uma coisa que eu tinha falado nas minhas primeiras teorias ele tava ali fazendo as coisas dele, enquanto essas histórias estavam rolando. Noé, né? Que pra aqueles que não conhecem muitas coisas sobre a Bíblia e tal, a Arca de Noé é uma história basicamente de um cara que acabou conversando com Deus e Deus ia mandar um dilúvio que destruiria toda a terra. Então Noé e a sua família fizeram uma arca gigantesca onde ele conseguiu entrar e sobreviver ao dilúvio gigantesco. Mas nessa versão desse universo aqui, antes de Noé entrar na arca, ele acaba olhando pra trás. E quando ele olha, ele encontra com aquela figura do Anjo Gabriel, que fala pra ele: "Bom dia, Noé, você vai colocar um outro animal na arca." Então, o que a história deixaria transparecer pra gente seria que a razão do dilúvio que Deus teria feito naquela época era justamente pra acabar com os alternates. E quando Noé acabou entrando na arca, ele salvou essa espécie. O Anjo Gabriel teria sido o primeiro alternate e depois ele teria criado mais. Visto que esse tal de Anjo Gabriel entendi. Então, ele foi lá e meio que se infiltrou, né? Noé ia chegar e falar: "Pô, é o Anjo Gabriel que tá falando pra poder fazer isso. Ele é um enviado de Deus, então faz sentido eu seguir o que ele tá falando." Mas na verdade não era o Anjo Gabriel. Era o alternate. Tá ligado? Ele mudou a forma dele pra poder persuadir Noé. Realmente o diabo disfarçado? Bom, em teoria, ele estaria transformando outras pessoas em alternates. Então, alternates poderiam ser demônios menores ou até mesmo extensões do próprio capeta, cara, como se elas fossem meio que uma mente coletiva mesmo. Nós não temos muitos detalhes sobre isso, mas a ideia é bem maluca. Incluindo, vale destacar, cara, que no estado atual da série, onde nós assistimos os episódios em si, cara, os alternates estão infiltrados em quase todos os lugares do mundo, cara, fazendo com que essa suposta ameaça pelo governo seja como as pessoas da mídia, da TV, por exemplo, nós tínhamos aqueles comerciais de TV antigos, né? E as propagandas. Gente, que aconteceu aqui? Mundo, cara, fazendo com que essa suposta ameaça pelo governo seja como se as pessoas da mídia, da TV, por exemplo, nós tínhamos aqueles comerciais de TV antigos, né? E as propagandas pra como você deveria lidar com o alternate caso você encontrasse um. Deu até um negócio ruim aqui em mim, ué. Todas extremamente tá fazendo efeito mesmo o vídeo. Eles falam pra você na televisão que quando você encontrasse um alternate, você deveria ligar pra polícia. Mas dentro da série nós também temos acesso às instruções que a polícia recebeu, onde eles diziam que caralho, deu até um bug mental falando aqui. Que achou um alternate, você deveria simplesmente ignorar a pessoa e ficar enrolando ela no telefone, falando que tá tudo bem e tudo mais, até que ela seja morta. O governo influenciava que as pessoas fossem mortas por alternate em um momento da série que nos novos volumes que foram lançados recentemente, né, volume 2, volume 3 e volume 4, as pessoas nem ao menos acreditam direito que alternates existem. Muitas delas acreditam que seja só uma lenda urbana e tudo mais. Muitas propagandas de TV antigas
antigas, por exemplo, até incentivavam as pessoas a tirarem suas próprias vidas em caso de achar um alternate. Era meio que uma forma muito simples de se dizer, morre você e deixa essa coisa bizarra te substituir no mundo. Então os alternates são até fáceis de explicar em si. Aí agora vem o questionamento, quem garante que as pessoas que eu conheço não são alternates que pegou o corpo das pessoas reais? Aí ferrou, né? Agora já começa a crise existencial, a gente vai... Já os planos, basicamente, que eles têm, não são exatamente... Quem garante que eu não sou um? Né? Nós sabemos que, basicamente, o Anjo Gabriel, ou com Vocês seu outro assistindo nome, o vídeo o de Capeta, um provavelmente tem algum grande plano pra humanidade, né? Visto que eles tomaram um governo, entre outras coisas. A única coisa que nós sabemos no exato momento da série, cara, é que parece que o Anjo Gabriel formou uma espécie de seita religiosa em nome dele. E ele tá utilizando isso pra poder controlar também várias partes do mundo. Por exemplo, no Mandela Catálogo Volume 4, cara, nesse episódio, nós temos um diálogo entre dois amigos. Um que é basicamente da igreja e um que não é. O cara da igreja tá tentando convencer seu amigo a se tornar uma pessoa religiosa e tal, e ele acaba não aceitando. E um ano mais tarde, quando ele decide aceitar esse chamado de ir pra igreja e vai até a igreja, basicamente, ele é morto, cara, pelo próprio Anjo Gabriel. Eita! E aí, a gente descobre uma coisa interessante. O nome do cara morto, basicamente, é Dave Lee. E o nome do amigo dele, que chamou ele pra ir pra igreja e tudo mais, é O'Brien. O O'Brien não tem uma foto pra poder representar seu rosto. Já o Dave tem uma foto. Sendo mais direto, o O'Brien é possivelmente um alternate. Ou seja, o fato desse cara aqui ser possivelmente um alternate e o fato da própria igreja, assim, né, quando o cara acabou indo pra igreja, ele foi morto pelo Anjo Gabriel, digamos assim, deixava claro que quem estava controlando a igreja nesse momento é o próprio Anjo Gabriel. É como se o plano dele fosse criar uma grande religião gigantesca, cheia de cópias bizarras e avulsas, que a gente ainda não sabe pra que tem o objetivo final de tudo de bicho isso. transformado? É interessante da gente também pensar, gente, que tem alguns desses detalhes que, apesar de estarem mais escondidos na série, uma religião inteira só de cópias, nos dizem muita coisa. Porque é o seguinte, né, pelo menos se você prestar bastante atenção nos episódios e tudo mais, você vai notar que parece que é um grande objetivo do diabo e tanto dos alternates também não serem descobertos pelo público. Até porque a gente tem um esforço muito forte que eles fizeram pra poder... Eu quero saber já deixar é o do infiltrado lá, o bichinho que aparece na televisão. Você tem todo um conceito de que as televisões são proibidas e tudo mais por conta do intruso. E isso é muito divulgado dentro da série. No entanto, a questão dos alternates, cara, ela nem é muito falada. Nem na TV, nem em lugar nenhum. Então eles tiveram todo o esforço de ir lá, tomar os sistemas de mídia, os sistemas de marketing, etc. Fazer propagandas ridículas em torno dos alternates e provavelmente mexer nas ideias da mídia até que o público atual da série simplesmente acreditasse que os alternates nem existem. As pessoas dentro da série acham que são lendas urbanas, que eles nunca existiram, ou talvez eles foram extintos antigamente, etc. Então era pra eles serem uma ameaça, mas eles acabaram meio que se tirando do radar. E além de apenas se tirar do radar, eles continuam mantendo um controle muito forte sobre a mídia e sobre pessoas que tentam descobrir a verdade sobre a existência deles. Tudo, né? Um jeito muito interessante de pensar nisso é o começo do episódio 2, né, do volume 2 de Mandela Catálogo. Quando esse episódio começa, nós descobrimos que tem dois personagens que são bem importantes pra série, né, o Dave e um outro amigo dele, que estão sendo procurados pelo FBI. Eles são dois adolescentes procurados pelo FBI e a razão para eles estarem sendo procurados é porque eles são caçadores de fantasmas. Eles são pesquisadores e eles querem descobrir a verdade. E só por eles quererem isso... Aí os monstros já vai dar um sumiço na galera que tá caçando eles, na né? cabeça dos moleques. Então eu acho que fica bem visivelmente fácil de entender que nesse mundo aqui não é uma coisa muito questionável você ir lá e tentar descobrir a verdade sobre os alternates. Parece que o diabo quer esconder bastante coisa. É óbvio. Que, né, faz sentido. Ele quer ir pelas espreitas. A parte interessante pra mim da série, realmente, jovens, e a parte pra mim que parece bem mais legal, é o mistério em relação a outra entidade que a gente tem na série, né? O intruso, que até o momento atual da série, cara, ele continua sendo um mistério bem bizarro. Quem é exatamente eu queria saber mais qual sobre esse cara, o que ele quer, né? Como ele invade as televisões do mundo e por que ele faz isso. A primeira tipo coisa um hacker, sei lá, que destacar pra vocês, invade a jovens, do transmissão? intruso em si,
é que ele e o Gabriel parecem ser inimigos, né? Pensem que eu já falei pra vocês antes, o Anjo Gabriel e o seu exército de Alternates, eles justamente dominam o governo e as formas de mídia. E no mundo de Mandela achei Catálogo, que eles eram um grupo, nós sabemos que as televisões são cada um age de um jeito. banidas. E elas são banidas basicamente porque o intruso, sempre que ele aparece nas televisões, ele rouba crianças e leva elas pra algum lugar que a gente não sabe onde é. Ele literalmente desaparece com as crianças. Dentro da série em si, cara, é engraçado porque a gente só vê uma televisão em todos os 4 episódios que nós tivemos até agora. E essa televisão em si só tem uma na cidade inteira e ela foi trazida como contrabando. Isso tudo pra poder evitar que o intruso fizesse um movimento e tudo mais, né? Mas por que exatamente? Eu gosto muito de um clipe que a gente tem dentro do volume 4 em si, que mostra como o intruso invade a casa das pessoas. A gente tem basicamente um clipe de um rosto chamado Stanley, que ele meio que fica falando coisinhas com crianças, tipo, lá, tudo bem, eu sou seu amigo e tudo mais, e começa a incentivar essa criança, pouco a pouco, a imaginar o seu amigo ideal. Imagine o seu amigo ideal na sua cabeça, o amigo que você mais gostaria, do jeitinho que você quer e tudo mais, onde no... Pô, eu fico imaginando que essas coisas aí não ia funcionar comigo na minha época de criança, tá ligado? Igual fala aí, tipo, aparece o bicho na tela da TV enquanto a criança tá assistindo desenho, começa a conversar com ela, aí a criança vai ficando amiga do bicho que apareceu na TV e ele vai e suga a criança pra dentro da TV. Acho que ele não ia conseguir me sugar, não. Porque eu não era desses aí que ficava conversando com a televisão quando era pequeno. É igual esses desenhos que tem, sei lá, Dora Aventureira, que faz a criança interagir com o desenho e tudo mais. Aí se aparece um bicho desse conversando com a criança vai responder. Na minha época eu não assistia esse tipo de desenho que era meio interativo, assim. O bicho ia aparecer e ia começar a falar comigo e falar: acabou meu desenho, muda de canal. Foda-se. Tá ligado? Caguei. Oxi. Tirou meu Dragon Ball. Vou procurar historinhas de dragões agora. O bicho aparece na minha tela falando coisa. Tá tirando? Baby Clifford. Bem mais legal. Qualquer criança que não fique conversando com a televisão, acho que não ia cair na dele não, na real. Sei lá. No final desse vídeo aí, o Stanley diz que, entre aspas, funcionou e o seu novo amigo está em algum lugar dentro da sua casa. O vídeo basicamente termina com uma ligação pra polícia, onde um cara diz que tem uma pessoa realmente estranha dentro da casa dele, perseguindo ele. Agora a gente sabe mais ou menos como o intruso faz essa parada de entrar na casa das pessoas e tudo mais. No entanto, a razão do porquê ele faz isso parece mais interessante. Na minha quero saber a motivação dele. Destaque para as pessoas que são sequestradas pelo intruso em si, porque ele não necessariamente entra na casa de todo mundo e sai levando todas as crianças. Por exemplo, na minha teoria, eu falo sobre um personagem da série chamado Mark. Mark, quando era criança, ele foi visitado pelo intruso. No entanto, ele acabou sobrevivendo. E a parada legal do Mark é que quando ele sobrevive e se passam alguns anos, mais pra frente, ele acaba morrendo e se transforma em um alternate. E esse padrão meio que se repete. É como se o intruso então não tem saída. O que não vira vítima de um, vira do outro. As pessoas que futuramente vão se tornar alternates, ou seja, as pessoas que estão dentro do plano do Gabriel para poderem se tornar cópias, o intruso vai lá e rouba essas pessoas. Vocês entendem mais ou menos o que tá rolando dentro dessa série aqui, cara? Nós temos praticamente uma briga entre uma entidade, o Gabriel, e uma outra entidade, o intruso. Gabriel mata as pessoas e substitui elas por duplicatas exatas e usa isso pra poder ter o controle de todas as religiões do mundo e tudo mais, provavelmente sendo uma representação bem forte do diabo. E o intruso tá tentando meio que salvar, então, né? Os planos dele ainda contra o Gabriel. E por que ele precisa matar as pessoas e depois substituir elas e tudo mais. No entanto, é um conceito que gera bastante mistério com isso, porque nós sabemos que ele tem um inimigo. Em contraparte com o Anjo Gabriel, nós também temos o intruso, que pra mim é a coisa mais interessante da série, visto que a gente não tem nenhuma explicação pro que raios é ele. Ele é praticamente uma outra entidade, que rouba as pessoas que o Gabriel pretende transformar em alternates muito antes delas se transformarem, basicamente quando elas ainda são crianças. Talvez o intruso seja uma pessoa que está salvando a alma dessas crianças. Exatamente, em si, né? o que eu falei. Porque então meio que ele tá salvando a galera. Morrem ao ele é do bem, na real. Então
Então talvez ele esteja matando essas crianças pra poder não condenar a alma delas ao inferno ou alguma coisa do tipo. Não sabemos exatamente. Assim, não estão salvando, né? Porque provavelmente ele sequestra e mata. Só que, tipo, se ele matar sem o Gabriel ter pegado essa pessoa, a pessoa vai só morrer e acabou. Ela não vai ser copiada pra poder ficar um monstro fingindo que é ela no mundo. O intruso é ou não é um mocinho dentro da série? Pelo rosto bizarro dele, eu juro pra vocês que eu chutaria que talvez não. Né? Ele é um anti-herói, tipo isso. Essa série é basicamente uma anti-vilão. Intruso versus Gabriel. Ele ainda é vilão. Perceber que a minha primeira teoria que eu fiz mas ele é contra mais o vilão 6, maior 7 meses atrás, ainda parece extremamente plausível e praticamente confirmada, jovens. Sendo assim, o que mais importa pra mim no momento nem é os enigmas que estão rolando no momento na série e tudo mais. Eu soube que tá rolando um ARG da série e tudo mais, mas também não tenho interesse de trazer aqui pro canal. Eu realmente tenho um interesse bem peculiar e pessoal no intruso. Eu acho a ideia dele muito interessante e tô bem ansioso pra poder saber o que vai acontecer em relação ao personagem dele. Será que ele é um outro personagem que vai ser referente à Bíblia? Interessante ou mesmo essa coisa história. mais maluca e original? Bem, fica aí a dúvida pra quando saírem os novos episódios da série, mas pra todo mundo que tinha me pedido pra atualizar nossas teorias e falar um pouco mais sobre, sendo sincero, não tem muito o que falar. A nossa teoria que foi feita há vários meses atrás ainda é válida até hoje. Né? No entanto, eu só decidi atualizar ela com um pouco mais de detalhes pra vocês não ficarem na vontade. Beleza, jovens? Mas bom, de qualquer jeito, esse foi o vídeo. Não esqueçam, é claro, antes de terminar o vídeo aí, de se inscreverem no canal, comentar alguma coisa caso você tiver gostado da teoria. Vamos escrever. E é claro, lembrando vocês que eu também estou fazendo um mangá de mistério, de terror e de enigmas chamado de Paradigma. Todo o mangá tá basicamente aí no card, aí na descrição pra você ler de graça, beleza? Maneiro. Não esquece de passar lá depois também, por favor, pra me ajudar, que essa semana teve capítulo novo. Bom, obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui. Da hora. Então é basicamente o que eu falei. Um é o vilão maior que tá copiando a galera e o outro é o vilão, é o anti-vilão. Que ele ainda é vilão porque ele sequestra as crianças, só que ele tá fazendo isso pra proteger elas do vilão maior. Então assim, ele tá errado? Tá. Mas ele tá errando tentando acertar. Mas eu achei louco. O que eu fico mais de cara é a criatividade de quem tá fazendo isso. De quem tá criando esse troço. Que a pessoa criativa, né? Eu fico imaginando que talvez seja tipo... A pessoa ela fez faculdade de cinema pra poder virar diretor de filme. Só que ela não tem a grana pra poder investir, pra poder fazer um filme milionário. Então ela começa a fazer umas histórias meio loucas, postar no YouTube mesmo e pá. Pra poder matar essa vontade que ela tem de dirigir uma história. Irado. Bem maneiro.